Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Abrad Talk Mulheres. Meu nome é Henriane Morelli, eu sou diretora de sustentabilidade da Abrad Regional de São Paulo. Hoje a nossa convidada é a Rafa Brunger, presidente da Abrad Regional Goiás. Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, seja super bem-vinda. E eu queria começar conversando com você e queria que você contasse um pouco quem que é Rafa Brunger. Muito obrigada pelo convite, Anne. Pois é, eu sou a Rafaela, mais conhecida como Rafa Brunger. Eu sou presidente da Abrad Regional de Goiás. Sou uma microempreendedora individual e eu atuo no mercado produzindo conteúdos personalizados para as redes sociais. E Rafa, quando eu estava lendo a sua história, eu achei muito interessante porque você se formou em Direito. Como que uma advogada foi parar na área do digital? O marketing digital, ele aconteceu na minha vida de uma maneira muito interessante, porque eu imaginava que eu fosse seguir a carreira jurídica, né? Eu me graduei, eu pós-graduei, fiz uma pós-graduação também em direito ambiental, no caso, e eu trabalhei durante muitos anos na área administrativa da PUC de Goiás. Mas eu sempre tive um pezinho nas artes visuais, a vida inteira eu sempre produzi materiais relacionados à pintura, desenho e tinha me encantado pela fotografia. E na fotografia uma pessoa conhecida me apresentou uma empresa nova que estava chegando no Brasil e que ela já estava em contato com essa empresa, e essa empresa estava captando funcionários e tal, e que aquilo ali tinha a ver comigo. E eu fui ver, ela me passou uma matéria na revista Veja, era a primeira reportagem do peixe urbano, que o peixe urbano estava chegando no Brasil. E eu li aquela matéria e falei, que interessante isso, né? E aí, para encurtar a história, criei coragem, pedi licença do meu trabalho, onde eu trabalhava, e fui ser uma das primeiras funcionárias do peixe urbano no estado de Goiás. E o que foi muito interessante para mim foi que era uma startup e eu vivi, eu convivi com tudo aquilo ali de uma startup, que teve uma ascensão muito grande na época. Eu tive um treinamento muito interessante com eles e um dos fundadores, na época que ele fundou o Peixe Urbano, ele era CEO do Facebook no Brasil. Então, a gente teve aquele conceito, aquela linguagem das redes sociais já muito forte em toda a comunicação da empresa. E o meu papel era de chegar nas empresas, nos clientes, oferecer a proposta do site, de compras coletivas. E atuando nessa área, os clientes viravam para mim e falavam assim, Rafaela, escuta, eu estou precisando de alguém para cuidar das minhas redes sociais, eu não dou conta de fazer isso, você não conhece ninguém, não? Aí chegava uma outra para mim, Rafa, você não quer fazer isso para mim, não? Eu não tenho tempo de ficar fazendo isso, ou eu trabalho, ou eu vou ficar em rede social, fazendo, falando sobre o meu serviço, meu produto, eu não tenho tempo. E eu pensei bem, falei, olha a oportunidade se apresentando para mim, E aí, mais uma vez, eu abracei a oportunidade que apareceu. Fui fazer vários cursos, que eu percebi que eu precisava aprender. Aliás, eu estava entrando numa outra atividade nova para mim e eu precisava de embasamento, de conhecimento teórico. E aí eu fui estudar, e estou estudando até hoje. O Rafa, e o que eu acho muito interessante na sua agência é que você oferece o conteúdo, mas você oferece a foto também. Você conseguiu unir as duas coisas, a fotografia e o conteúdo. Isso é fantástico, porque eu percebi que havia esse nicho que eu poderia explorar. É um nicho que eu poderia atender com um trabalho personalizado. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai usar um banco de imagens ou vai usar alguns conceitos que já estão na internet e acaba que o cliente está ali com o produto dele.
Né? Então, eu falei assim, não, gente, vamos mostrar o que o cliente faz de melhor, seja o serviço, seja o produto. E aí eu aproveitei esse fato de eu saber fotografar, de eu já estar atuando na área como fotógrafa, para poder oferecer esse serviço de uma maneira personalizada. E tem sido, assim, muito interessante. Eu tenho atendido, eu tenho conseguido, como eu posso falar, um trabalho diferenciado. Você descobriu um nicho lá. Porque você trabalha com pequeno empreendedor. Sim, com pequeno empreendedor. É um desafio enorme. É um grande desafio, porque você acaba não sendo somente por exemplo, um social media. Eu acabo não sendo somente uma social media, somente uma fotógrafa. Você acaba entrando na gestão do negócio. Acaba sendo uma consultora. É. Você acaba, né, fazendo um trabalho de consultoria. Tem que ter paixão. Tem que ter paixão. Você não consegue. Às vezes não é fácil. Às vezes você tem que fazer um trabalho até educacional. Olha, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo. Né? Muitas vezes a pessoa está preparada para te ouvir e aplicar. Às vezes nem tanto. Tem as dificuldades. Aí você tem que respeitar os limites das pessoas. E é assim. E eu acho que, eu tenho certeza que tem um monte de mulheres assistindo esse programa, loucas para empreender. O que você acha que uma mulher precisa? Quais os skills necessários para empreender no digital hoje? Eu acho que o principal deles todos é você ter disponibilidade e paixão em buscar conhecimento. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, não, vamos postar, né? Falando só de rede social, porque digital é um universo, é um oceano, né? São várias as atividades que você pode desenvolver, né, nessa área. Mas trazendo um pouquinho para o meu dia a dia que eu atuo, que são redes sociais, e às vezes as pessoas confundem um pouco a história. Não, eu vou seguir o perfil daquela pessoa ali que dá dicas de marketing digital, e aí com aquilo ali eu já vou desenvolver o meu perfil, o meu produto, e não é bem assim. Né? A gente precisa de embasamento teórico, a gente precisa de conhecimento. O digital, ele é apenas uma plataforma, você vai aplicar técnicas de marketing, técnicas de venda, técnicas de relacionamento. Você precisa entender como é que funciona a mente das pessoas, você tem que saber sobre netnografia, comportamento do consumidor. Você vai descobrir isso como? Se aprofundando. Então, o principal skill é você ter essa paixão por busca de conhecimento. E aí você descobre que você não pode parar de buscar isso. Você tem que estar sempre se renovando, porque digital é muito dinâmico. Tem que ser uma pessoa que adora estudar, não pode parar. Eu rasguei meu diploma acho que umas 6 vezes já e recomecei, né? Porque é muito dinâmico, né? Toda hora muda, toda hora tem uma nova estratégia, toda hora tem uma nova plataforma, ou a plataforma que você usa mudou 100%, mudou os botões, mudou tudo. Essa é uma grande verdade. E me conta uma coisa, como que é o mercado de Goiás? O mercado de Goiás, assim, ele é um mercado que ainda ele precisa amadurecer um pouco mais. Já tem grandes empresas na área atuando no digital, algumas já são assim longevas. A gente tem assim algumas grandes que já eram da área de publicidade e migraram totalmente para o digital, mas tem uma galera nova surgindo muito boa, sabe? E aí meu grande desafio é chamar essa galera nova que está começando para descobrir a Abrad. Ah, então chama essas pessoas. Eu sou uma agência lá de Goiás, como que eu faço para me associar à Abrad? Tá muito fácil, a gente tem um formulário, a gente tem o link, né, do Associe-se, que está presente em praticamente todos os perfis de todas as regionais, a gente tem em todas as redes sociais, né, e assim, falando sobre a Abrad, eu até gostaria de, justamente nesse momento, compartilhar o porquê que a Abrad começou na minha vida e por que ela é tão importante. Eu queria saber como que você se tornou presidente da Abrad. A Abrad, ela tem um significado muito maior do que uma simples associação para mim. Quando eu comecei, o que acontece? Eu falei que eu mudei de área, né? Graduei em Direito e, de repente, uma pessoa que era do ambiente jurídico cai de paraquedas ali no meio do marketing digital.
E aí me faltava uma série de questões que eu precisava entender, como uma agência funciona, né, como é que você vai prospectar cliente, como é que é feito todo esse trabalho, e eu não tinha essa experiência, né? Porque a gente, quando faz, né, a graduação, você sai da graduação, está saindo ali, vai fazer um estágio, né, tem toda uma preparação para você entrar no mercado. E eu pulei de área e tive essa lacuna. Eu fui pesquisar, estudar e descobri a Abrad, pesquisando, né, na internet. E eu fui observar quem eram os abradianos no estado de Goiás. E eu falei, nossa, que pessoal legal esse que está aqui nessa associação, que interessante. E eram pessoas assim que eu já tinha visto que alguns já ministravam cursos na área e fui atrás. E aí eu fui saber que a Abrad é uma associação que permitia, eu como microempreendedor individual, né, eu me associar. Aí eu fiz esse contato inicial através das redes sociais. Me responderam de imediato, me associei, comecei a participar das reuniões e comecei a me envolver, né, com o associativismo. E daí fui tendo um histórico dentro da Abrad, lá no estado de Goiás. Participava das reuniões, depois eu comecei a participar e a colaborar como diretora, depois como vice-presidente e agora como presidente. Infelizmente, assim, ano passado, né, que eu entrei como presidente, eu não consegui realizar muitas coisas. Assim, a gente teve uma pandemia, né, nem preciso falar, né, muito, porque foi difícil para todo mundo. E a gente teve, infelizmente, um triste acontecimento antes da pandemia, a pandemia estourar, bem antes na hora que terminou o carnaval, que estava finalzinho do carnaval, uma das minhas diretoras faleceu. Uma moça muito jovem, Poliana. Nós estávamos animadíssimas para poder fazer vários eventos, né? Infelizmente, ela faleceu de câncer no intestino e era uma pessoa assim, muito querida e era uma pessoa que estava muito engajada, né? Então, assim, nossa, deu um baque e aí veio o segundo baque com a pandemia e agora que as coisas estão assim, a gente está conseguindo colocar mais, respirar um pouquinho melhor, né? E a começar a se planejar para fazer as atividades todas online. E Rafa, me conta uma coisa, como que é ser presidente de uma associação, por você ser mulher? Como que o mercado te aceitou de braços abertos? Você acha que você teve alguma dificuldade por ser mulher e dirigir uma associação regional ou não? Bom, Você já tinha uma carreira, né? Você já estava atuando lá, né? Sim, eu já estava atuando e eu sempre fui muito bem recepcionada por todos da Abrad. Assim, eu vim de outra área, né, administrativa e jurídica, já passei alguns perrengues pelo fato de ser mulher, né, em outras atuações, mas a partir do momento que eu migrei de área e fui recepcionada dentro da Abrad, eu sempre fui muito bem tratada como qualquer outra pessoa e eu acho isso uma coisa muito importante, fundamental de falar e de se mencionar. Inclusive, antes da pandemia, nós tivemos o último encontro presencial da entrega de prêmios, do prêmio profissional da Abrad. Me convidaram para entregar um dos prêmios e eu não resisti. E deram o microfone na minha mão, né? Deram o microfone na minha mão para entregar o prêmio, que eu olhei no painel, na categoria, eram 2 mulheres e um rapaz e um homem sendo nomeados ali, né, como possíveis ganhadores do prêmio. Eu não aguentei. Aí eu peguei o microfone e falei assim, gente, olha que legal, que bonito, que é isso aqui, eu tá aqui, né, são 3 profissionais com certeza competentes naquilo que eles fazem e eu tenho 2 mulheres aqui presentes que estão, né, estão sendo valorizadas, independente de quem vai ganhar, né? E eu achei isso fantástico e eu não resisti a mencionar isso. Então, assim, a Abrad, ela é um ambiente que promove, que fomenta a diversidade. E é a nossa casa, a gente tem que valorizar isso.
E eu tenho uma história também interessante para contar, porque eu sou nova de Abrade. E um dos primeiros eventos que eu participei da Abrade, eu percebi que tinham muitos homens e poucas mulheres. E nesse evento, acho que eu conheci o Rodrigo e eu falei, Rodrigo, eu queria ser diretora, eu quero fazer parte disso, porque eu estou vendo que tem muito poucas mulheres. Então, eu acho que às vezes é uma iniciativa e em seguida eles me convidaram para assumir a diretoria. Então, eu percebo que às vezes a própria mulher, né, também às vezes se coloca numa posição, né, de não enfrentar, de não querer, de não abrir, né, as possibilidades. Acho que tem sempre os dois lados. E durante esse mês todo nós estamos fazendo algumas entrevistas com mulheres empreendedoras, com mulheres que têm agências e falando muito sobre diversidade. Como que está lá em Goiás a implantação de projetos? O que você escuta falar sobre sustentabilidade lá? É uma pauta nova para todos, Goiás não é diferente, assim, não tem uma diferenciação quanto a esse aspecto, mas é uma pauta fascinante a sustentabilidade, sabe? Eu acho assim que não é um tema que precisa ser mais discutido, mais explorado, justamente porque envolve... Porque a gente fala assim, sustentabilidade, as pessoas pensam assim, mas eu cuido do meio ambiente. Mas peraí, não é só isso, tem mais, né? Um dos aspectos é o meio ambiente, né? E os demais, e os outros, né? E as outras pautas, os outros pilares da sustentabilidade. Então, assim, não vejo Goiás como um estado que tem alguma diferença no quesito com as demais regiões, mas eu vejo que é uma pauta que ela precisa ser melhor debatida, falada, esclarecida, sabe? É uma pauta que ela não vai se esgotar, nunca. Enquanto a gente tiver uma sociedade que apresente essas diferenças, é uma pauta que precisa ser falada. E a Rafa, essa pessoa fantástica que é advogada, é gestora de conteúdo, é fotógrafa e ela também é artista plástica. E eu queria aproveitar esse gancho para falar que a gente está montando um guia de sustentabilidade que vai ajudar as agências a implementar esse projeto bonito, né, e tão falado ultimamente. E eu queria te convidar para ilustrar o nosso guia de sustentabilidade. Nossa, gente, que honra! Fico muito feliz. Muito bacana, obrigada pelo convite. Pode contar comigo. Ai, que bacana. Então, um recado para o Bernardo, a gente já tem a nossa ilustradora agora e vai ser fantástico esse guia. E eu queria terminar, então, mais esse Abrade Talks, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a audiência de todos os participantes e incentivar todo mundo a continuar seguindo o programa, colocar lá no sininho para você não perder nenhum outro vídeo. Tchau, gente!